piores hipóteses que toma conta do coração da gente, né? De ver um desejo de um pai ver uma criança correr, brincar e ver uma criança, de repente, passar o resto da vida sem fazer como outras crianças gostariam de fazer ali, só sonhando, só sonhando. Mas, enfim, o sonho dela se tornou realidade. Maristela, ela nasceu desse jeito? Sim, ela nasceu. Eu não sabia, dentro da minha barriga, o médico não detectou o problema dela. Só fui saber quando ela nasceu, que a médica falou que ela tinha uma má formação. E por que não operaram antes, Maristela? Eu não sei, eles não me explicaram direito. Assim, deram alta, mandaram para casa, não me explicaram o que era, não sei. Aí me assustou mais, porque eles não me explicavam o que era aquele problema. Olha, tá dando um problema de microfone aqui, hein? Oi? Hein? O que é? Ah, ok. Bom, eu acho que deve ser uma alegria imensa poder vê-la hoje correndo, andando, não é verdade? É, muita alegria. Ela não para um minuto. Lá atrás ela me deu o maior cansaço. Ela tá aí? Ela não Ela tá aí parava. atrás? Tá. Tá? Geraldo, conta pra mim. É verdade que se ela não fosse operada naquele período, ela foi operada com quanto? Com 1 ano e? Ela foi operada dentro basicamente de 1 ano, né? Provavelmente. Não, ela tinha 1 ano e 5 meses, não? Não, ela... 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês, isso. E é verdade que se ela não tivesse sido operada nesse período, ela poderia ficar para sempre com esse problema? Sim, porque o tempo ia passando e o problema ia aumentando e ela poderia não ter a chance dela estar como ela está agora. Ela poderia estar andando de muleta ou de andador, do jeito que ela achasse melhor. Bom, a Maria Vitória, ela também veio aqui ao nosso programa, só que eu vou chamá-la daqui a pouco, porque ela e os pais que estão aqui querem prestar uma homenagem, agradecer a pessoa que tornou tudo isso possível, que é o Paulo Araújo. Foi através dele que o programa ficou conhecendo a história da Maria Vitória e pôde ajudá-la. O Paulo Araújo está num outro estúdio e não sabe de nada. Ele veio, olha ele lá, olha lá. A câmera dá para aproximar nele lá? Tá? Não? Ele tá no outro camarim, ele não está me ouvindo agora. Ele pensa que vem participar de uma reportagem sobre a invasão de caramujos que está acontecendo em vários locais do Brasil, dentre eles Angra dos Reis. E a Maria Vitória e os pais, por enquanto, vão ficar escondidos. Quando eu estiver conversando com o Paulo aqui no palco, falar que nós trouxemos um especialista no assunto dos caramujos, eu vou chamar então a Maria Vitória e ele vai ver a Maria Vitória que ele não vê desde que daquela última vez que esteve aqui no nosso programa. Então vai para lá, vai lá, se esconda lá, vão lá, fiquem com a filha de vocês lá. Isso, fiquem lá. Aí, se escondam lá. Pronto. Daqui a pouco eu vou chamar o Paulo lá aqui no camarim, deixa eu ver ele lá. Está se preparando? Deixa eu ver. Corta lá. Ele está lá esperando. Ele acha que vem aqui para falar de caramujo. Então, manda buscar o Paulo. Enquanto o Paulo vem para cá, eu dou o meu recado e a gente continua. Vamos lá. Muito bem. Olha, vocês sabem que há 4 anos o Domingo Legal fez uma reportagem sobre a invasão de caramujos em Angra dos Reis. Vocês sabem? E o empresário lá de Angra dos Reis, o Paulo Araújo, já sofria com esse problema e ele veio hoje falar a respeito deste assunto. Pode entrar, Paulo. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Como vai? Bem-vindo. Quer dizer que os caramujos voltaram lá? Voltaram. Deixa eu ver. De toda forma. Deixa eu ver a matéria. Vamos ver. A cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, foi tomada por esses caramujos gigantes. Como eles chegaram aqui? Através de uma feira agropecuária. A ideia era comercializar a carne do caramujo, também conhecido como escargot. Mas não houve aceitação por parte dos consumidores. E os bichinhos foram jogados em Angra, provocando a multiplicação desordenada no meio ambiente.
preocupei muito quando eu verifiquei a existência desse caramujo, o que ele poderia provocar: meningite, peritonite e perfuração abdominal. Agora, pelo que dá para ver, eles fizeram um grande estrago aqui no jardim da sua casa, né? Eles fizeram uma destruição total, que cada dia aparece mais. Bom, Paulo, nós finalmente encontramos uma pessoa especialista. Porque os caramujos continuam atormentando. Continuam. E eles comem as Comem plantas. tudo, planta, o que você coloca em horta, frutas, tudo. Muito bem. Então, voltando a esta matéria, nós hoje trouxemos uma especialista que vai esclarecer como faz para exterminar esse tipo de praga, que é a praga dos caramujos africanos, não é isso? Exatamente. Então, deixa eu ver qual é o nome da doutora. Não tem o nome dela aqui. Mas pode entrar, por favor. Pode entrar, vamos aguardar a entrada. Pode entrar. Olha, está entrando lá, Paulo. Está entrando. Dudu, você não tem ideia a emoção que você está me proporcionando nesse momento, que eu vi essa menina, bebezinho, em cima de uma cama, com a possibilidade de nunca levantar, e hoje eu vejo uma criança totalmente sadia, uma criança totalmente capaz de se tornar uma linda moça no futuro. Para mim, foi uma honra muito grande ter tido a possibilidade de resgatar essa menina para atividades normais. Aqui está a placa que o Geraldo e a Maristela pedem que eu entregue às suas mãos. Já entregue pela Maria Vitória, por seu lindo ato de amor que me deu a chance de uma nova vida, uma homenagem Maria Vitória. Receba esses aplausos como reconhecimento do seu valor. Deus te abençoe. Obrigado. Tchau, Marcelo. Vai com Deus. Tchau, Geraldo. Tchau. Vai com Deus. Continua fazendo coisas boas como essas. Muito obrigado. Para a Rede